Olá pessoal, por incrível que pareça, este produtinho extremamente simples é o que me tomou mais tempo de todos que eu já testei até o momento. É ridículo, é super simples, uma iogurteira, mas na prática o que gastou mais tempo foi aprender e explorar várias alternativas de fermentação, claro, o iogurte sendo o primeiro, mas explorando também quais são as limitações de usar um troço desse para fermentar. Então, hoje eu vou passar um pouquinho sobre na prática da iogurteira da Cadence, produto bem simples, como eu disse, mas que tem toda uma arte por trás de fermentação. Vamos lá? Para começar, vamos explicar o processo de fermentação de iogurte e o que você precisa. Basicamente, você precisa de leite e iogurte natural. Iogurte natural você pode, para começar, comprar até no mercado esses potinhos de iogurte natural que não vai ter nada misturado com ele, fora o iogurte e leite. Fora isso, você vai precisar de temperatura e tempo. Temperatura é o que isso aqui vai proporcionar para o processo. Para a fermentação de iogurte, você precisa de 40 a 43 graus, o quanto mais estável, melhor. Aí você mistura 3/4 de leite com o iogurte natural, deixa bem misturadinho, e daí deixa por algumas horas nessa temperatura até que todo esse leite se transforme em iogurte. Então, as bactérias ali vão consumir essa lactose e transformar tudo em iogurte. Sim, lactose. Você não vai poder utilizar esses leites de caixinha sem lactose e até bom nem usar leite de caixinha, ponto. Quanto mais próximo da vaca em si, melhor. Ou seja, saiu lá, você pega o leite e já faz iogurte e assim vai aumentar a qualidade do resultado. A gente fez testes aqui com iogurte desse de pacote plástico, fez teste pegando o leite direto do produtor da vaca, sem sequer passar por pasteurização, e o resultado foi melhor pegando o leite direto da vaca, sem passar por nenhuma pasteurização antes. O processo de fabricação de iogurte tem várias técnicas, gente. Até de você esquentar e o tempo que você leva para esfriar, para começar o processo de fermentação, tudo isso afeta o resultado, tempo de fermentação, fermentação mais lenta, mais rápida. Gente, eu explorei de várias formas e realmente a melhor forma é deixar ferver mesmo, esperar esfriar lentamente e aí quando ele estiver perto dos seus 43 graus, sim, colocar na fermentadora e deixar junto com o iogurte em si. Quando trabalhando com temperaturas mais baixas, 30, 25 graus, vai ocorrer a fermentação em si, mas ela vai ser mais lenta e isso vai trazer variação de iogurte para iogurte. Então, vamos falar um pouquinho da iogurteira, que é esse trocinho aqui. Ele é plástico, é bem simples, basicamente é uma cavidade onde você coloca aqui de 150 a 200 ml de água, vem junto uma panelinha de inox e uma tampinha plástica. Aqui está fechadinho porque eu estou com iogurte dentro. Vou até tirar aqui porque eu posso manusear. Mas é uma panelinha simples, mas boa. E junto eles também trazem 5 potinhos para você abastecer com iogurte e deixar no refrigerador. Todas as peças têm um bom acabamento. Essas pecinhas aqui tem uma tampinha, não tem vedação, mas é agradável a forma como ela fecha. Eu estou com duas até com iogurte aqui dentro. Porque a gente acabou não parando de fazer testes. Fez em temperaturas diferentes, fez com iogurtes diferentes e com leites diferentes. Então, aqui a gente tem basicamente a estrutura plástica, uma chapinha dentro para esquentar. E quando você coloca um pouco de água aqui, é só para conseguir garantir a temperatura mais estável. Neste caso, eu coloco o inox aqui. E é importante que seja inox, porque você tem algo vivo crescendo aqui dentro. Então, se você está fazendo as bactérias crescerem e tiver contaminado com algo, você vai acabar proliferando outras coisas que você não quer. E aí vai mofar durante o processo, pode trazer alguns problemas maiores. Então o inox é bom porque ele é quase inerte. Então, bem limpo, ele vai conseguir garantir que só as bactérias do iogurte realmente estejam aqui. Mas aí o que essa fermentadora faz fora aquecer? Nada. Ela não faz nada. Ela só garante a temperatura estável aqui dentro. Então, tem realmente uma tampinha aqui. E ela garante a temperatura interna muito próxima de 43 graus. Independente da temperatura externa. Ela realmente consegue conter uma temperatura boa aqui dentro. Agora,
neste caso eu uso a tampinha para fermentar iogurte. E o tempo que você vai levar, aí essa é outra vantagem, porque você consegue toda vez tirar o iogurte na mesma consistência. Se você usar os mesmos insumos, a variável tempo não vai mudar. Agora, muita gente faz o seu iogurte em casa com panela. É bem comum fazerem isso. Aí o pessoal enrola em cobertor, coloca dentro de panela de pressão elétrica, coloca dentro de isopor, varia. A galera arranja meios de conseguir conter aquela temperatura sem variar. E isso vai facilitar ao você ter uma repetibilidade para o teu resultado. Só que mesmo assim, como você não tem uma fonte de calor para garantir essa temperatura, ela vai variar de pouco em pouco, então vai ser uma coisa que você vai se adaptar no teu processo. Uma dica importante para fazer o iogurte, independente de você usar a iogurteira em si ou usar uma panela, é sempre ter em mente a temperatura de fermentação. Porque se você for ferver em uma panela e aí você for transferir só depois de já estar a 43 graus e o recipiente onde você vai fermentar tiver na temperatura ambiente, você vai perder calor. Então é bom sempre ter essa consideração de qual que é a temperatura do recipiente onde vai ocorrer a fermentação e a temperatura de onde está na panela, qualquer coisa do gênero. Até lembrando, isso aqui só tem 9 watts, ele é bivolt, ele vai demorar muito tempo para você esquentar se você quiser usar isso como compartimento de fonte de calor. É melhor você esquentar numa parte externa e depois trazer para dentro na temperatura ideal. Se você está buscando fazer iogurte em casa, você não precisa de uma fermentadora. Ela só facilita o processo para aqueles que querem manter uma temperatura constante e querem ter repetibilidade de forma prática. Por sinal, foi por isso que eu quis explorar um pouco mais esse tipo de equipamento, porque ele garante aí 43 graus aqui dentro e você tem outros tipos de fermentação que você pode de repente usar um equipamento para fazer. Um deles eu pensei em kombucha. Kombucha nada mais é do que um chá fermentado. E eu faço bastante em casa, até fazendo a segunda fermentação, que aí vira tipo um refrigerante saudável. É bem legal. Vou até deixar alguns links para vocês na descrição para conhecerem um pouquinho mais do kombucha. Mas não é o caso de usar nesse equipamento aqui, porque a temperatura é muito alta, 43 graus, não vai dar certo porque o kombucha está no limite mais alto para a produção. Mas uma coisa que deu certo foi fazer uma versão simplificada da doça. Doça é um prato, não um prato, mas uma massa basicamente indiana. É uma mistura de arroz com um ingrediente, um grão chamado black gram. Você não acha ele no Brasil. Não conheço nada parecido. Se vocês puderem recomendar aqui embaixo, seria bem legal vocês colocarem nos comentários. Muita gente usa lentilha para fazer esse processo, mas não é a mesma coisa. Doça é com arroz e black gram. Mas a gente em casa faz, basicamente, uma panqueca de arroz. Então, bota-se o arroz aqui dentro, coloca água junto e deixa aqui aberto daí para ocorrer a fermentação em um ambiente aberto. Então é bom, o ideal seria ter uma tomada dentro de um armário. Não é sempre que tem, em casa a gente teve a sorte de ter uma por uma reforma. Então daí você deixa ligado na tomada, num ambiente fechado, para não ter nenhuma contaminação externa, e ali vai com o tempo fazer o processo de fermentação. Neste caso, como a gente deixa aí a 40 graus, poxa, 12 horas aí, 24 horas está bom, você já vai ver o cheiro de algo mais azedo, mas não vai estragar o gosto do alimento, porque depois você vai jogar toda essa água fora e colocar um pouquinho de água para bater esse arroz no liquidificador. E aí vai virar uma pasta mesmo, e você pode jogar como uma panqueca para fazer uma frigideira e comer no café da manhã, pode comer de diversas formas, mas muito bom é comendo com algum tipo de molho, molho de ervilha, molho de lentilha. Recomendo experimentarem em casa, que dá um resultado bem legal. E você pode comer como essas comidas mexicanas, que você tem o chile com carne e você usa as tortilhas. Nesse caso, você usaria essa panqueca de arroz para comer com ervilha ou com a lentilha. Vale a pena experimentar e é algo simples. Não precisa da fermentadora, mas facilita principalmente para esse pessoal do sul, que tem temperaturas bem baixas em casa. Se a gente faz isso sem a fermentadora, demora dias e dias aquele arroz mergulhado na água. Mas voltando para a iogurteira, né? Porque isso aqui é uma iogurteira, não é uma fermentadora. Então, quando a gente fez aqui, eu estou com um iogurte e esse está bem líquido porque ele está há muito tempo aqui. Vai do que você quer fazer para bater a consistência desejada. Quanto mais tempo, mais consistente ele vai ficar, mas depois de um certo tempo ele vai talhar. Esse que eu tenho aqui, ele está um pouco talhado até.
Então, quando você já fez iogurte, aí ao invés de você comprar iogurte novo, você pode usar o iogurte que você já tem. Então aqui você vê, ele já está meio granulado, quase com uma textura de coalhada. Basicamente, quanto mais tempo ficar fermentando, mais azeda vai ficar a mistura. Até a gente fez alguns testes usando um pHmetro para ver a diferença. Um pHmetro relativamente simples, mas que a gente conseguia enxergar no tempo qual era a mudança do pH. Neste caso, o leite puro ele está perto do pH neutro, 7. E quando misturando com o iogurte, ficou perto aí de 5,6, 5,5. Depois de começar a fermentação, a gente mediu, eu diria que o ideal, pelo menos para o meu sabor, estava aí perto de 5 e 4,5. Passando disso, já começava a ficar bem azedo, e tem gente que curta esse negócio, e aí 3,5 chegou a dar, e aí era quase intolerável de colocar na boca, era extremamente azedo. E com isso vai mudando também a textura do iogurte. Resumindo, gente, para um produto simples, isso aqui custa um pouco mais de R$100. É uma coisa legal. Alguns limitantes é o tamanho da vasilha. Quando fazendo com uma mistura de iogurte natural, eles têm perto de 160, 170 gramas. Para ser 1/4 de iogurte e 3/4 de leite, daí perto de 650 gramas de iogurte. Aí agora, o segundo processo, que é saborizar, é bom fazer nesses recipientezinhos aqui, que são vários diferentes. Você pode colocar açúcar em um, frutas no outro. Apesar de eles serem bem pequenininhos, são práticos para aqueles que querem comer pouco e gostam de usar colher pequena. Para aqueles que já gostam de usar colher grande, não fica muito prático utilizar. Quando ela vai para o refrigerador, corta o processo de fermentação, os bichos ainda continuam vivos aqui dentro, mas não vai continuar proliferando e com isso vai manter a acidez igual. E nesse caso, quando você faz em casa, máximo aí 5 dias eu diria para comer. Mas se você quiser usar para a próxima fermentação, de repente aí dá para deixar mais uma semana, um pouco mais de uma semana, e aí misturar com o leite novo e fazer uma nova fermentação. Esse processo não dá para fazer para sempre, parece que as bactérias vão perdendo força, mas nos testes que a gente fez aqui, várias vezes ainda deu certo. E esse é o princípio básico desse produto, é simples, mas é uma arte muito complexa, dá para você fazer de várias formas, explorar de várias maneiras diferentes para ter um resultado melhor. Agora eu queria saber de vocês, gente, como vocês preferem, acham isso aqui prático, para aqueles que trabalham com iogurte em casa na panela. Pelo que eu vi no Instagram, muita gente comentando, a galera adora realmente usar panela. Então eu queria saber de vocês as melhores práticas para ensinar a gente até aqui. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!